Bom dia a todos. Eu me chamo Lidiane, sou professora de língua portuguesa. Hoje eu vou trazer para vocês o tema, né, sobre o gênero textual artigo de opinião, ok? Bom, os artigos de opinião, pessoal, eles são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero, né? Ele contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos, né, convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive, né? E mais do que isso, de formar opinião sobre elas, tá? Além também de contribuir, né, para resolvê-las, né? Participando assim, né, praticando assim a sua cidadania, ok? Então, o que é o artigo de opinião? Bom, pessoal, o artigo de opinião, ele é um gênero opinativo de cunho argumentativo. O autor, ele tem a finalidade de apresentar determinado tema, né, e o seu ponto de vista. O principal objetivo é de informar e persuadir o leitor sobre o assunto, né? O nome dado ao autor do texto é articulista, tudo bem? E as características, né? As características desse artigo de opinião são as seguintes, né? É um texto argumentativo que difunde a opinião sobre um tema polêmico, né? É um gênero textual, um texto que circula nos meios de comunicação em geral, né? Por exemplo, jornais, revistas, né? Sites, etc., né? O título do texto, ele geralmente é polêmico ou provocador, tá? E exige a variedade padrão da língua, ok? Bom, pessoal, a estrutura básica do artigo de opinião, né? Ele vai se dividir entre o título, né? A introdução. O que vai vir na introdução? É a contextualização, né? É o problema, é a tese que vai ser desenvolvida, né? Lá no desenvolvimento, são os argumentos e as justificativas, e na conclusão, é o raciocínio argumentativo, ou seja, é o fechamento, né, do tema que está sendo trabalhado, ok? Bom, eu quero falar com calma para vocês, né, passo a passo de como desenvolver um artigo de opinião. Primeiro, nós vamos falar sobre a introdução, né? A introdução, ela vai ocupar o primeiro parágrafo do texto, né? Onde vai ser apresentada a tese, ou seja, vai ser apresentado o problema que será resolvido, certo? O parágrafo introdutório, ele deve ser o norteador de toda discussão, né, que vem a seguir. Bom, no desenvolvimento é a parte mais extensa do texto, né? É o momento de argumentar, é o momento de opinar, é o momento de falar sobre esse determinado, né, assunto, do qual será tratado durante todo o texto, né? Ele deve se expor argumentos, deve-se se expor argumentos para convencer o leitor da opinião apresentada, né? Que esses argumentos ele prenda o leitor, né? Que venha prender o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras. Esse é um dos principais objetivos, né, do articulista, é que quando ele estiver desenvolvendo, né, o tema, que o que ele venha colocar ali de opiniões a respeito desse determinado assunto, ele faça com que o leitor seja persuadido, né, e se sinta, né, representado pelas palavras que você tem colocado, que você está colocando ali no seu desenvolvimento, né? É justamente a defesa das ideias aqui no desenvolvimento, certo?
Bom, na conclusão, pessoal, é um momento, né, de mostrar as suas resoluções sobre o que foi apresentado e defendido no artigo, né, no desenvolvimento. Por isso, né, apresente uma proposta de solução para o problema discutido, porque já pensou, não adianta você ir falar sobre um tema que você não se sinta, que você não saiba de fato esse tema, né? Para que eu desenvolva o meu artigo de opinião de maneira correta, da maneira certa, né? Eu tenho que ter o conhecimento do assunto que eu vou tratar. Como que eu vou convencer uma pessoa, no caso o leitor que vai ler o seu artigo, de que o que você está falando é o mais correto, é o certo, né? Então, para isso, eu preciso compreender, eu preciso entender o tema, né? Bom, pessoal, espero, né, que vocês tenham compreendido o tema. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ai, que bom, muito bom. Então, pessoal, o que eu quero para a próxima aula? Bom, na próxima aula eu quero que vocês façam primeiro, né, a lição de casa. Que vocês façam uma pesquisa de um assunto polêmico, de um assunto, né, que seja provocador, né, e que você faça uma pesquisa geral sobre esse assunto. Pesquise sobre tudo, né, e traga na próxima aula, porque na próxima aula nós iremos nos sentar, nós iremos fazer uma roda de conversa, onde cada aluno vai poder apresentar o tema do qual foi trabalhado e a partir daí nós vamos desenvolver o artigo de opinião. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês, tá? Na próxima aula eu quero a pesquisa, hein? E a gente vai fazer o trabalho aqui na sala de aula, tá bom? Para que você construa o seu artigo de opinião aqui na sala de aula junto comigo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.